Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos ver mais um pouco sobre o equilíbrio químico, algumas propriedades, certo? Mas essa aula em específico ela requer bastante atenção. Então, gente, material na mão, atenção aqui e vamos lá. Para falar mais um pouco sobre o equilíbrio químico, precisamos recorrer aí à teoria de Arrhenius sobre a ionização dos ácidos, né? Lembrando alguns conceitos como, por exemplo, eletrólito, ele é uma substância capaz de liberar íons em solução, ou formar íons em solução, e, portanto, conduzir corrente elétrica, né? É o caso, por exemplo, dos ácidos em específico, que nós vamos trabalhar esse conceito hoje, os ácidos. Legal? Um ácido, quando dissolvido em água, ele produz íons, particularmente os íons H+, e os ânions variam conforme o ácido. Legal? E isso permite, então, a formação de íons e, portanto, a passagem de corrente elétrica. Legal? Então, o ácido forma substâncias forma soluções conhecidas como eletrólitos, portanto, que conduzem corrente elétrica. Naturalmente, que a quantidade de íons formados pelo ácido depende também da força do ácido. Se o ácido é um ácido forte, se um ácido é forte, ele produz mais íons em solução, ele sofre maior coeficiente de ionização, certo? Se produz mais íons, conduz mais corrente elétrica. E um ácido mais fraco, por exemplo, já conduz menos, porque produz menos íons. É o caso desse exemplo aqui na figura, como é o caso do ácido cianídrico, né? Dissolvido em água, como ele é um ácido fraco, produz poucos íons e, portanto, conduz com baixa condutividade, na verdade. Diferentemente, por exemplo, do ácido clorídrico, né, o mesmo que temos no nosso sistema digestivo, que é um ácido forte e produz uma solução altamente eletrolítica, ou seja, altamente condutora, porque o ácido clorídrico forma muito mais íons em solução aquosa. Legal, gente? Então, a produção de íons está diretamente vinculada com a força do ácido. Quanto mais forte, mais íons produz em solução. Legal? Bom, aí é que entra o que nós chamamos de grau de ionização, que nada mais é do que a quantidade de íons formados, tá, dividido pela quantidade total que se tinha do ácido, certo? Então, a quantidade de moléculas inicialmente colocadas em solução é o denominador, certo? E o numerador é a quantidade total de moléculas que sofreram ionização. Beleza? Não é na prática a quantidade de íons formados, né? Mas é a quantidade de moléculas dentre as totais, as moléculas que sofreram ionização. Beleza? Ou seja, quanto mais moléculas sofreram ionização, maior é o alfa, maior é o nosso grau de ionização e, portanto, mais forte é o nosso ácido. Ok? Então, grava bem aí o que é esse alfa. Vamos precisar dele. Na prática, esse alfa ele serve para classificação entre um ácido fraco, forte ou moderado. Ok? No seguinte sentido, quando o alfa, o grau de ionização, ele é menor ou igual a 5%, tá? Podemos usar em termos de porcentagem, o ácido é considerado fraco. Se ele está entre 5% e 50%, o ácido é conhecido como moderado. E se o ácido for forte, o seu alfa, o seu grau de ionização, vai ser superior a 50%. Legal, gente? Então, aí que nós medimos a força ácida em termos numéricos. Tá? Não é a única forma numérica de medir ou de estimar a força ácida, ok? Outro ponto de importância aqui é o fator de Van 't Hoff, que nós já vimos no segundo bimestre. Tá? O fator de Van 't Hoff ele é um valor que é uma constante na prática. Tá? Ele é esse valor I. Ele está ligado à ionização de qualquer substância e o ácido é uma delas. Tá? Então, a ionização do ácido vai produzir íons e, de acordo com a quantidade de íons produzidos, nós temos aí um fator de Van 't Hoff para cada ácido. Legal? Está aí a fórmula. Essa é a formulinha do fator. Bom, se nós considerarmos aí como exemplo o ácido clorídrico, que é um ácido forte, considerando aí alguns dados
então fornecidos, tabelados, né? Alguns dados como alfa sendo igual a 1, o nosso grau de ionização é 1, isso não está em porcentagem, tá? O que significa que é basicamente 100%. Okay? O grau de ionização do ácido clorídrico, o que significa que ele sofre ionização total de 100 moléculas que são dissolvidas em água, 100 sofrem ionização, ou seja, todas sofrem ionização. Por isso, o alfa é 1, ou seja, é um ácido muito forte. Tá? E o Q é a quantidade de íons formados a cada molécula ionizada. Uma molécula de ácido clorídrico produz o quê? 2 íons. Tá? Então, o Q é, na verdade, um fator 2. Beleza? E aí, substituindo esses valores aqui na fórmula para calcular o fator de Van't Hoff, nós temos aí um valor 2 que nós podemos traduzir como 2 íons, ou, se preferir, podemos estabelecer a proporção em termos de mol. A conclusão é que para cada 1 mol, né, com um valor desse para o fator de Van't Hoff, para cada 1 mol de... perdão, aqui não é o HCN, tá, gente? Foi um erro de digitação. De ácido clorídrico dissolvido, 2 mols de íon se formam. Legal? Se você colocar 1 mol de ácido clorídrico, todo ele vai dissolver, vai formar, portanto, 2 mols de íons. Beleza? É isso que nós vamos entender aqui, é assim que nós vamos interpretar, ok? Agora, no caso do ácido cianídrico, que nós vimos ser um ácido fraco, temos ali o seu valor alfa, que é de 0,002%, ou seja, uma porcentagem muito baixa. Tá? Para jogar na equação, substituir o valor na equação do fator de Van't Hoff, precisamos transformar isso em decimal e não em porcentagem. Tá? Isso significa dividir o valor em porcentagem por 100. Por isso, temos mais 2 zeros aqui antes do 2. Ok, gente? Então fica 0,00002 como o grau de ionização. É um grau bem baixo, né? E o valor de Q também é 2, porque, afinal, uma molécula de ácido cianídrico, quando sofre ionização, produz 2 íons também. Legal? Então, substituindo esses valores aí na fórmula, nós temos, então, um fator de Van't Hoff de 1,00002 íons. Vamos tentar interpretar isso de uma outra forma. Como assim vai formar 1,0002 íons? Na prática, e a conclusão disso é que, para cada 1 mol de ácido cianídrico dissolvido, 1 mol são moléculas não ionizadas e somente esse 0,00002, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 5 mols, são de íons formados, né? Dada aí a fraqueza desse ácido, né? O ácido na prática esse ácido ele é muito fraco. Legal, gente? Então, é assim que nós vamos interpretar. Se não entendeu, volta o vídeo e tenta novamente, ok? Vamos lá. Com relação ao ácido clorídrico, nós temos então aqui o estabelecimento de um equilíbrio químico, né? Nós já sabemos que como o ácido é muito forte, o equilíbrio ele vai tender totalmente para a formação dos produtos, ou seja, para a ionização. Legal? Para a formação dos íons, não sobrando, portanto, nenhuma molécula de ácido clorídrico após a ionização. Na prática, nunca é 100%, mas pode ser em torno de 99,99%. Legal? Ou seja, o alfa do ácido clorídrico é praticamente 1. Ok? Isso que nós já entendemos, por ser um ácido forte. Beleza, temos aqui o equilíbrio. Isso significa que, na reação direta, ou seja, de formação de hidrogênio e cloreto, nós temos aí a nossa constante de acidez, né, a constante de equilíbrio para o ácido, nós chamamos de Ka, né, para a reação direta, que é isso daqui. Né, os produtos sobre reagentes e os expoentes são todos 1, né, como nós já vimos. Alternativamente, nós temos aí o nosso Ka da reação inversa, mas vale considerar que, também como um dado tabelado, nós temos que o Ka, a constante de acidez do ácido clorídrico, na reação direta, é 1 vezes 10 elevado a 7. Isso significa, é um ácido forte. Tá bom? O Ka, então, é mais um valor, mais uma constante, que também identifica a força ácida. Legal? A partir, então, da ideia de equilíbrio químico, o que nós sabemos privilegia muito mais
quase que totalmente a reação direta, ao invés da reação inversa, como nós temos aqui. Tá? Na reação inversa, esse seria o Ka, né, a constante ácida de equilíbrio, certo? Cujo valor é o inverso do Ka da reação direta. Né? Ou seja, comparando esses dois valores, como esse valor é muito alto da reação direta e o valor da reação inversa é muito baixo, significa o equilíbrio vai tender à formação dos produtos do hidrogênio mais e do cloreto menos. Beleza? Está aí a tradução. Já para o ácido cianídrico, nós temos uma outra visão, tá? Uma visão trazida pelo cientista Ostwald, tá? De acordo com o equilíbrio da dissociação desses ácidos, né? Ácidos são eletrólitos também. Então vamos lá. Como que funciona então a ionização de um ácido fraco? O princípio é o mesmo. Se nós trabalharmos um valor em mols mesmo, nós temos que, inicialmente, se tivermos 1 mol desse ácido cianídrico e dissolvermos em água, certo? Que é a reação que nós temos aqui, partindo de 1 mol de moléculas de ácido cianídrico, quanto nós vamos ter de formação de H+, e cianeto. Tá? Então, após estabelecido o equilíbrio, partindo de 1 mol, né, nós temos ali a quantidade de moléculas que não sofreram ionização, ou seja, que permaneceram sem ionizar, que é quase tudo, e a quantidade ínfima, muito pequenininha, de íons formados, ó, de H+, e cianeto. Ou seja, nós temos aqui o quê? A equação da constante de equilíbrio, né? Que na prática é uma constante Ka, né? Porque é o equilíbrio de um ácido. Legal? E esse valor vai ser, obviamente, como já é esperado, muito pequeno. Tá? Isso partindo de 1 mol. Podemos também entender que esse 1 mol seria 1 mol dentro de 1 litro de solução. Tá certo? É como dissolver, então, 1 mol de ácido cianídrico em 1 litro de água. Tá? Obteremos aí, na prática, as concentrações, o que indicaria que essas são as concentrações de ácido cianídrico que não sofreu ionização, de hidrogênio H+, e de cianeto, após estabelecido o equilíbrio. Podemos então trabalhar esses valores em termos de concentração em mols por litro. Legal? A constante não vai mudar. Beleza? Então, é simplesmente uma outra forma de interpretar. Agora, como nós vimos esse valor muito pequeno, muito baixo, Ostwald ele percebeu que a constante de acidez, ou seja, a constante de equilíbrio ácida, para esse mesmo ácido com uma solução mais diluída, o que significa isso? Uma solução tem mais solvente e, portanto, menos ácido, certo? Uma solução de menor concentração. Ela consegue uma constante de equilíbrio mais alta. Olha só, porque está na ordem de 10 a menos 9. É uma ordem de grandeza acima de 10 a menos 10. Então, conseguimos aqui um valor 10 vezes maior do que o anterior, do que usando uma concentração de 1 mol por litro. Devemos esperar que, então, isso seria uma concentração menor do ácido cianídrico, tá? Que foi dissolvida, estabeleceu seu equilíbrio, tá? E, portanto, acabou, por alguma razão, aumentando a força ácida. Tá? Ou seja, mas aumentou ligeiramente, aumentou somente em 10 vezes. Permanece ainda um valor muito baixo. Tá? Essa é a equação trazida até nós por Ostwald, tá? É a chamada equação de Ostwald. Essa equação aqui, que ela relaciona o alfa do próprio ácido, o alfa é um valor tabelado, né, o grau de ionização, ao quadrado no numerador. No denominador temos 1 menos o alfa, e esse valor m aqui é a concentração molar, ou seja, a concentração em mols por litro que está sendo dissolvida. Tá? Ou seja, que você tem inicialmente no seu ácido, a concentração preparada da sua solução. Beleza? Tá? É a concentração inicial. Ok? Essa equaçãozinha aqui ela é bastante útil para que nós possamos calcular então os valores de Ka, principalmente de soluções muito diluídas. E Ostwald percebeu que então soluções de ácidos fracos, quanto mais diluídas, maior
é a constante de equilíbrio ácida. Pois é, não é um aumento significativo, mas é um aumento perceptível. Ok, gente? É como se o ácido ficasse mais forte. Claro, isso tem um limite, né? Vai aumentando ligeiramente até chegar a um ponto em que não aumenta mais. Legal, gente? Ok? Então, na próxima aula, a gente continua esse raciocínio. Vamos resolver alguns exercícios aí hoje. E valeu pela atenção de todos. Até a próxima videoaula. Que a força esteja com vocês.